Olá, pessoal. Meu nome é Valéria Scarance, eu sou promotora de justiça, professora da PUC de Penal e Processo Penal, atuo na área de enfrentamento à violência contra a mulher e também tenho uma linha de pesquisa nessa área. Eu decidi gravar essas mini aulas, aliás, o nome do nosso curso online é Mini Aula Virtual. Até que esse momento de quarentena, de isolamento, também seja um momento de união, de troca de informações e de aprendizado. Cada mini aula terá um tema, vocês podem escrever nas minhas páginas, sugerindo temas, e aí às terças-feiras eu vou divulgar então essas aulas. As perguntas vocês podem fazer na página também, e aí na próxima aula eu seleciono as perguntas e respondo as perguntas, combinado? Então vamos lá, a nossa primeira aula, a aula de hoje, aula número 1, será com o tema a nova lei que tornou obrigatório o comparecimento de homens autores de violência a programas oficiais. Mas eu queria começar com uma reflexão com vocês. Como vocês acham que é um homem autor de violência? Como vocês acham que é um homem que mata a mulher, que agride a mulher, que ameaça mulheres, ou mesmo que assedia uma mulher na rua? Nós temos uma falsa noção de que aquele homem ele é violento em todos os lugares. Um homem autor de violência não demonstra socialmente esse seu comportamento. Aliás, normalmente ele tem uma conduta social acima de qualquer suspeita. Ele é um homem que, em regra, é educado, por vezes religioso, honesto, trabalhador. Então, quando acontece a violência, as pessoas pensam, nossa, o problema deve ser com essa vítima, porque ele é um homem tão educado, ele é tão trabalhador e etc. Bom, por que um homem, então, educado, trabalhador, honesto, age dessa maneira? Justamente com a pessoa com que ele decidiu se relacionar afetivamente. Os homens autores de violência aprenderam esse padrão de amor, aprenderam a se relacionar dessa forma. O local em que mais se aprende é dentro de casa. Existem 4 níveis de influência de aprendizado em relação a comportamentos e padrões comportamentais. Esses 4 níveis envolvem como a pessoa é, a sua história pessoal, as suas relações mais íntimas, também há os fatores social e comunitário. Mas o fator mais forte é justamente o exemplo das pessoas próximas. As estatísticas do Brasil e do mundo apontam que homens autores de violência, em regra, viram violência dentro de casa. Sabe aquele ditado? É vendo que se aprende? Pois é, aqui também. É vendo que se aprende. Então, se o pai desrespeita a mãe, há uma tendência muito forte, aproximadamente 70%, de que aquele filho também vai desrespeitar a parceira. Eu me lembro de um caso, um processo que eu atuei, eu vou citar, obviamente, sem fazer referência ao nome das pessoas, de um homem jovem, universitário, que havia agredido a sua namorada, também universitária, mas agrediu muito, ela estava bem machucada. Eu me recordo que na audiência, esse homem dizia, não, eu não fiz nada, a culpa é dela, a responsabilidade é dela, ela que me provocou, ela é ciumenta. E nas minhas reperguntas, eu indaguei aquele senhor, fala uma coisa, o senhor tem algum histórico de violência? O senhor se recorda de ter presenciado violência? Respondeu algum processo? Ele falou, ai doutora, eu tenho um probleminha. Ele, qual? Eu matei o meu pai. Eu falei, tomei um susto. Falei, você matou seu pai? Ele falou assim, não doutora, peraí. Eu matei o meu pai porque ele bateu na minha mãe, foi legítima defesa. Eu gosto de contar essa história porque ele evidencia como a violência se aprende. Então esse moço, ele matou o próprio pai para defender a mãe. E quando ele ama uma mulher, ele aprende, ele repete o único padrão de amor que ele aprendeu, ou seja, um padrão de amor violento. Então a gente precisa entender que a violência, da mesma forma que ela é aprendida, ela pode ser desconstruída. Esse machismo, ele não só obriga, causa sofrimento a mulheres, como também causa sofrimento a homens. Sim, é verdade que as mulheres morrem dentro de casa, em regra, na mão dos seus parceiros. Mas também é verdade que esses homens, em razão dessa masculinidade imposta,
correm risco. Homens matam mulheres dentro de casa, mas homens se matam nas ruas. Então, o homem, ele dirige, por exemplo, o carro em alta velocidade, porque senão ele está dirigindo igual a mulherzinha, dizem, né? O que é isso? Machismo. O homem não aceita que alguém paquere a sua mulher. A minha mulher, não. O que é isso? Machismo. Homem não leva desaforo para casa, homem não chora, etc, etc, etc. Do que nós estamos falando? De uma masculinidade baseada em padrões inatingíveis, que coloca em risco homens e mulheres. O homem não tem que ser o super-herói. A mulher não tem que ser a pessoa que serve o homem. Uma relação é construída com base em igualdade e em respeito. Existe uma falsa noção de que o homem que pratica violência porque ele está estressado, porque ele está embriagado. E essa falsa noção, ela aparece no nosso cotidiano, no nosso trabalho. As pessoas dizem, olha, ele só praticou violência porque ele estava nervoso, porque isso, porque aquilo. As pesquisas comprovam isso. Uma pesquisa feita pelo Data Senado, de 2017, sobre a percepção da violência, mostrou o seguinte, que 24% das vítimas mencionavam o uso de álcool como motivo da violência, 19% brigas, 16% ciúmes. Um outro levantamento pelo CRAVE aqui em São Paulo revelou que a droga mais consumida pelos autores de violência é o álcool. Então, quer dizer que o álcool causa violência? Não. O álcool, ele abre as portas para um padrão que já está aqui, ó, dentro, padrão interno do autor de violência. É assim que ele aprendeu a se relacionar com as mulheres. Quando ele eventualmente ingere bebida alcoólica, ele abre esse padrão, pratica a conduta violenta. Todos os estudos internacionais apontam o uso de álcool como um fator que potencializa a violência e agrava a violência, mas não causa violência. Querem ver um exemplo facinho? Então, o jovem lá saiu, um homem adulto, jovem, sai do trabalho para um happy hour. E aí, saiu do happy hour, ficou nervoso, brigou com os colegas, chegou em casa e bateu na parceira. Ué, se o álcool é o causador dessa briga, por que esse jovem esperou chegar em casa para descontar essa emoção? Porque esses homens violentos exercem o seu poder pela violência, pela dominação. A ideia de poder para o homem está muito associada à ideia de dominação e controle. E ela é exercida tanto sob o aspecto do relacionamento afetivo, sexual, como também econômico. Mas se a violência é um padrão aprendido, então a violência pode ser modificada. Desde que a Lei Maria da Penha foi criada, já se instituiu uma política pública de encaminhamento de homens autores de violência para programas. Até então, a Lei Maria da Penha, em 2 artigos, mencionava o programa para homens autores de violência. No artigo 35, inciso 5, enquanto uma política pública, a previsão de que fossem criados esses centros de reeducação para homens autores de violência, e o artigo 152, parágrafo único da Lei de Execução Penal, que foi alterado pela Lei Maria da Penha. Então, em 2 artigos, a Lei Maria da Penha falava de projetos, de programas para homens autores de violência. 1, como política pública. 2, como sendo uma medida durante a limitação de final de semana na fase de execução penal. Não se falava de encaminhamento dos homens autores de violência no curso do processo. Nem havia uma previsão expressa de que esse comparecimento era obrigatório durante o processo. Ora, mas se existe uma investigação, se existe uma medida protetiva, se existe um processo, é importante que já durante esse percurso, que no direito nós chamamos de persecução penal, a vítima esteja protegida. A separação não protege a vítima. Na verdade, a separação é uma situação que exige um olhar atento por parte das autoridades. Além disso, ainda que aquele homem rompa o relacionamento com a vítima, ele pode, eventualmente, se relacionar com uma nova mulher e ele vai repetir o padrão, porque é assim que ele aprendeu a se relacionar e é assim que ele legitima a sua história de vida.
Então, essa nova lei, ela traz um aspecto muito importante. A lei de 2020, 3 de abril, diz o seguinte: agora é medida protetiva. Olha que interessante. O comparecimento do homem autor de violência, pela lei, passa a ser uma medida protetiva. Se vocês quiserem acompanhar, tá lá. Lei Maria da Penha, artigo 22, incisos 6 e 7, foram modificados por essa lei. O inciso 6 diz o seguinte: que é medida protetiva de urgência, olha só, que obriga o agressor. Está lá no título, medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então, é medida protetiva de urgência o comparecimento do autor de violência a programa de recuperação e reeducação. Inciso 7, o acompanhamento psicossocial do agente. Então, o que muda com essa lei? Em primeiro lugar, uma previsão expressa do comparecimento do autor de violência a um programa em qualquer momento. Isso pode acontecer logo depois da medida protetiva relacionada à vítima, junto com essa medida, pode acontecer durante a investigação, pode acontecer durante o processo, pode acontecer em qualquer momento. Isso é muito importante. Segundo, esse comparecimento passa a ser obrigatório. O juiz, quando encaminha, o juiz, o delegado, quando houver esse encaminhamento do autor de violência com medida protetiva em razão de uma decisão judicial, esse comparecimento passa a ser obrigatório. E por que isso é muito importante? Os homens autores de violência, em regra, justificam a violência. Eles dizem: ai, doutora, eu não fiz nada, eu sou um homem bom, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Eu não sei por que estão me processando, vocês têm que ir atrás de bandido. Ou eles dizem: nossa, doutora, essa mulher me deixa louco. Ela é ciumenta, a senhora não sabe como ela é brava. Ou, ai, doutora, essa moça toma remédio. Sendo que antes da situação de violência ela não tinha depressão, que aliás, estresse pós-traumático e depressão é uma das consequências da violência doméstica. Em regra, os homens autores de violência justificam os seus atos. Dizem que têm razão, que eles são bons e a culpa é da parceira. Então esses homens, dificilmente eles comparecem a um programa espontaneamente. Daí a necessidade de uma determinação, de uma ordem judicial, em medida protetiva, dizendo: olha, senhor, o senhor praticou uma violência contra a mulher. O senhor não pode se aproximar dela, uma medida protetiva, o senhor não pode ir até a casa dessa mulher, mas o senhor está agora obrigado a participar de um programa para homens autores de violência. Existem inúmeros programas pelo Brasil, pelos estados, com resultados muito importantes, muito satisfatórios. Os resultados apontam que, em regra, aquele homem não só não pratica mais violência, como ele se torna um propagador da não violência. Ele conversa com outros homens, ele orienta outros homens que ele percebe praticando a mesma conduta que ele havia, então, praticado com a sua parceira. Então é muito importante, muito legal esse curso, porque ele muda realmente a realidade dos homens e das mulheres. Além disso, o fato de ser uma medida protetiva de urgência faz com que, havendo descumprimento por parte desse autor de violência, ele tenha consequências. Então, num determinado caso, a autoridade judiciária determina, por requerimento do Ministério Público, Defensoria Pública, a pedido da vítima, tem várias maneiras de se solicitar medidas protetivas, que ele deve comparecer a esse programa. Os programas, eles têm em média 10 a 16 comparecimentos, são grupos reflexivos normalmente, com temas como a construção da masculinidade, como superar as dificuldades, sexualidade, paternidade, etc. Vamos supor que um homem autor de violência, e estou falando de todas as violências, não só da física, porque a violência não se resume ao olho roxo. Nós temos 5 tipos de violência: a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a física. Esse homem ele seja intimado para comparecer num programa. Ele diga: não vou, eu não fiz nada, ela que me provoca, eu não sou autor de violência. O que pode acontecer com ele? Qual é a consequência do descumprimento da medida protetiva? De comparecimento a um programa.
Primeiro, existe agora um crime, que é o crime de desobedecer uma ordem judicial que determina a medida protetiva. Esse crime está também na Lei Maria da Penha. É o artigo 24A, descumprir ordem judicial que determina a medida protetiva. Quando aquele homem descumpre a medida protetiva, não comparece ao curso, não justifica a sua ausência, por exemplo, não foi pelo motivo de força maior, ele foi porque ele não quer e não justificou. Ele pode responder por esse crime de descumprimento de medida protetiva. Então, a pena de 3 meses a 2 anos. Além disso, o fato de ele não comparecer ao programa, desobedecer a ordem judicial, é um fator que indica perigo para a vítima. Então, também pode ser decretada prisão preventiva desse indivíduo, dessa pessoa, para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, consequências do não comparecimento. Primeiro, responde criminalmente, nos termos do artigo 24A. Segundo, pode haver a decretação da prisão preventiva. Bom, eu acho que esses são os aspectos principais. Nós comemoramos muito a criação desses programas como uma forma de política pública, que nós efetivamente acreditamos que quando você trabalha com autor de violência, você salva mulheres. Espero que tenham gostado, mandem sugestões, dúvidas aí pela página, e na próxima terça-feira nós temos uma outra aula, tá bom? Um abração, pessoal.